Começando hoje mais um episódio do nosso Juristoca e hoje nós temos uma convidada para falar a respeito da jovem advocacia, a doutora Natália, a presidente da comissão da jovem advocacia tocantinense. Nós iremos falar um pouco a respeito dos desafios, aquilo que justamente é tão importante para você que é jovem advogado, para você que vai iniciar a carreira, para você que está pensando em iniciar a carreira, quais são os principais desafios e o que pode de fato ser feito para que você tenha uma carreira vitoriosa, uma carreira de sucesso e principalmente um início de carreira tão glorioso. Estamos só aguardando aqui a doutora Natália entrar, mas aqui já vou cumprimentando a doutora Bia Leite, a doutora Ana Carla, a doutora Sara, doutor Victor. Inclusive, doutor Victor, vamos fazer o convite para o senhor voltar a falar, inclusive, do tema que o senhor transcorreu tão bem, que é a Lei Carolina Dickmann. Doutor Kaique, doutora Luana, apenas aguardando aqui a doutora Natália. Pois bem, pessoal, enquanto a doutora Natália vai entrando aqui na nossa live, vamos justamente tratar aqui a respeito dessa situação que é justamente a jovem advocacia. Afinal de contas, todos nós e todos que já entraram aqui são jovens advogados, sabem, de fato as dificuldades inerentes, principalmente nós que começamos sem nenhum advogado na família, sem nenhuma pessoa para fornecer nem sequer o escritório. E a gente sabe que não é fácil e graças a Deus nós temos hoje na ordem uma estrutura mínima para justamente começar a advogar. Nós temos os espaços 4.0, que são espalhados em vários órgãos e, claro, também lá na nossa casa, na Ordem dos Advogados. Então é muito importante que a jovem advocacia conheça mais a respeito justamente de tudo aquilo que a Ordem oferece. Estamos só aguardando aqui a doutora Natália. Acredito que possa ter acontecido algum imprevisto com a internet. A internet de vocês também tá ruim esses dias ou será que é só em alguns casos, só algumas provedoras de internet que realmente estão ruins? Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ainda não. Doutora Ana Carla, nossa conselheira, e jovem advogada também, conhece muito bem os desafios da jovem advocacia. Doutora Natália, estamos aguardando aqui. A doutora Ana Carla acabou de informar aqui, tem uma operadora que está péssima mesmo. Inclusive eu fiz até uma troca aqui, quem sabe se não é um tema para a gente debater também em um futuro podcast, justamente essa questão da prestação do serviço de internet à luz do direito do consumidor. É um tema muito importante. O doutor Kaique falou que a internet dele tá normal. O doutor Kaique depois faça propaganda pra gente aqui. Quem sabe se a gente trocando de provedor não fica melhor para todo mundo. Doutora Isabela Menezes já entrou com a gente aqui, nossa presidente da comissão da OAB na universidade. Inclusive já fiz o convite para estar com a gente em maio para falar sobre os desafios do estudante, da estudante de direito. Todo mundo ansioso aguardando aqui a doutora Natália. Exatamente, nós também, doutora Isabela, estamos muito ansiosos para poder ouvir a nossa presidente. Doutora Gabriela, muito obrigado também por entrar pronta para prestigiar essas duas férias. Imagino, doutora, estamos aqui para servir e aprender com todo mundo, E claro, estamos à disposição para sempre conversar, trocar uma ideia, aprender justamente o que é tão importante para a gente, ainda mais que somos jovens advogados. E eu estou começando a ficar um pouco triste porque esse ano já é o meu último ano como jovem advogado, já é o meu 5º ano, iniciei agora, e aí estamos aí pensando, Mas eu sempre vou me considerar um jovem advogado, porque acredito que é uma classe tão representativa e tão bacana de ver a atuação. Sou muito grato pelo tempo que participei da CAGE, pelo tempo que participei da COUNE. Eu sempre explico para qualquer jovem advogado que essa participação institucional é um divisor de águas nas nossas vidas.
Então, se você está também assistindo essa live agora ou está assistindo depois, procure a OAB, procure alguém que você possa conhecer para também participar. Se não na CAGE, mas em uma outra comissão que também você pode se identificar, porque essa atuação institucional, ela realmente ela é muito importante, ela contribui muito com o desenvolvimento da advocacia. Pessoal, estou entrando em contato aqui com a doutora Natália, e aí eu vou pedir, o doutor Isabela, o doutora Ana Carla, vocês conseguem dar uma ligadinha só para a gente ver? Eu acredito que pode ser realmente algum problema de internet. Doutora Cíntia acabou de entrar com a gente aqui, doutora Luana acabou de postar também, doutor Cassiano, nosso parceiro também lá do escritório, doutor Enoque, que agora é o ilustre membro da comissão de Direito do Consumidor, essa comissão que, como todas as outras, presta um grande serviço não só aos advogados, como à sociedade. A doutora Ana Carla falou que vai ligar. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouquinho a respeito desse tema, né? Mas deixa eu perguntar para vocês, qual tema que vocês gostariam de ver aqui com a gente? Qual tema vocês sugerem, né, que a gente possa debater em futuros episódios do podcast? Ela acabou de entrar aqui. Oi, doutora. Oi, boa noite, Edson. Boa noite. Problema na internet? Oi, mas deu certo agora. Imaginei. Estávamos até que debatendo há pouco aqui que você tinha mais pessoas passando por esse problema também, porque não pode ter uma chuvinha que a internet vai embora, né? Sim, ainda mais da Vímica, da Vímica é desse jeito. Doutora Natália, muito boa noite. Seja muito bem-vinda a esse episódio do nosso podcast. Eu sempre falo que o episódio é especial porque, de fato, nós tratamos aqui de temas sempre muito importantes e muito relevantes para toda a nossa classe e, claro, para toda a sociedade. E hoje nós iremos falar justamente sobre a jovem advocacia, sobre o início da carreira. E esse episódio ele é também especial porque na próxima sexta-feira, dia 14, salvo engano, comemora-se, né, o Dia da Jovem Advocacia. Mas eu não, como eu falei há pouco para a senhora na ligação, nós queremos aqui ouvi-la, né, justamente aprender com a senhora. Então, eu gostaria muito que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho do que é a CAGE para a gente poder entrar no assunto. Doutor Harrison, é difícil, viu? Aprender um pouquinho comigo. Eu que aprendi muito com você. Queria agradecer o convite. Imagina. Eu sinto muito honrada pela oportunidade de estar falando aqui, principalmente em nome da CAGE, que é uma comissão que você me recepcionou. Você é uma das pessoas que representou e ainda representa a Jovem Advocacia do nosso estado. Então, para mim é uma grande honra. E falar da CAGE, para mim é também assim, outra honra que eu tenho, é um amor, uma paixão. Porque desde que eu entrei na UAB, eu pude participar ativamente, tive portas abertas para ingressar na comissão, para participar dos eventos, discutir ideias, né? Fazer aquela troca com os colegas advogados. Então, a comissão de advocacia, eu acho que ela é um passo muito importante no início da nossa carreira. Eu acho que é de suma importância você fazer parte e se fazer presente nela. Muito bem. Doutora Natália, hoje, uma pessoa que acabou de sair da universidade, né? Está ali, formou, passou aquele momento que é tão importante para todos nós, e digo isso com muito carinho porque para mim é muito marcante a formatura, só que aí começou o tão esperado 11º período, né? Que dura a vida toda. Quais são os maiores desafios, na sua visão, que que uma jovem advogada enfrenta quando ele vai justamente para a vida profissional, quando ele vai começar, né, a exercer esse que não é um trabalho qualquer, mas é um sacerdócio, de fato? Sim, eu acho que em qualquer profissão, né, Erickson, quando a gente sai da graduação, essa fase de transição, ela é complexa, né, qualquer profissão. Mas eu tenho para mim que a advocacia, né, para o jovem advogado, que é aquele que regimentalmente tem até 5 anos de inscrição na ordem, ela é muito difícil, assim, ela é penosa, você tem que realmente guerrear. Por quê? Primeiro que é uma profissão que tem uma importância social muito grande, e o peso do seu trabalho ali
ele tem um valor muito alto. Porque ninguém vai procurar um advogado, assim, raras exceções, alguém procura para prevenir, né? Geralmente a pessoa vai no advogado porque tem um problema. Então você tem que abraçar o problema de uma pessoa. Então eu acho que o principal ponto quando você sai ali é você se encontrar dentro da advocacia, porque eu acho que você tem medo, você tem receio, você tem uma insegurança para atuar. Então, o primeiro ponto ali, eu acho que é o jovem advogado se encontrar. Entender a área que ele vai trabalhar, se ele vai ser aquele advogado que vai ser necessário se associar, ou se ele quer ir de forma autônoma, se ele é um advogado que ele vai preferir fazer sustentações orais, se ele é um advogado que vai preferir um tribunal do júri, se ele é aquele advogado que gosta de peticionar, de fazer recursos. Então, eu acho que o principal ponto é o advogado se encontrar dentro da advocacia. Doutora Natália, a gente sempre fala que a gente começa generalista, né? Como se fosse um Sim, clínico geral, ali comparando a carreira da medicina. Mas na sua visão, um jovem advogado que vai iniciar a sua carreira, o que ele deve observar para escolher uma área de atuação? Por exemplo, a senhora, salvo engano, é advogada trabalhista, não é isso? isso. Então, a partir do que a senhora percebeu, como a senhora escolheu também essa área, assim, não, eu quero ser uma advogada trabalhista. A área trabalhista, eu escolhi ela, na verdade, Redson, quando eu estava ali estudando para a ordem. Fui Uhum. estudar para a primeira fase, né? Antes até mesmo de fazer a inscrição, e aí eu já fui observando algumas matérias que eu tinha uma proximidade. E eu encontrei na advocacia trabalhista realmente ali aquele cunho social do empregado, empregador, e eu me encontrei naquela área. Então eu estudei, fiz a segunda fase em trabalhista, depois me especializei, fiz uma pós, e agora eu atuo em minha área assim de paixão. Porém, igual você falou, acaba que você é generalista. Então, eu tenho outras áreas que eu também gosto. Eu gosto de empresarial, eu gosto de família, de sucessões, a parte do agrário eu também gosto ali um pouquinho. Então, assim, você acaba flertando com outras situações e, querendo ou não, um caso aqui pode te levar para outra. Então, às vezes, você está aqui com um cliente, acaba com uma demandinha criminal, alguma coisa mais simples, você acaba auxiliando aquele seu cliente. Que eu acho que o advogado ele tem essa importância na vida daquela pessoa que deu ali aquela oportunidade de ele fazer parte. Às vezes, o seu cliente chega ali e ele tem em você uma pessoa que ele vai confiar plenamente. Doutora Natália, e escolheu a área, começou a atuar, quais são os principais conselhos que a senhora pode dar a um jovem, a uma jovem advogada, principalmente na atuação profissional, que a gente sabe que é uma tremenda responsabilidade, né? Você assumir essa função de ajudar a pessoa a resolver um problema é uma grande responsabilidade. Então, quais seriam os principais conselhos que a senhora poderia dar ao colega, à colega ou aquele estudante que está ali finalizando e optou pela advocacia? Eu acho que assim, o principal ponto é se qualificar. Um profissional ele tem que entender que ele precisa ter uma área específica para ele atuar. Querendo ou não, ele tem que ter dominância de um assunto, ele tem que explorar aquela parte ali daquele assunto, se o cliente chegar, ele tem que se consolidar. Lógico que o jovem advogado, para ele já chegar consolidado, é muito difícil. São raras exceções que o advogado já chega, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, até ele se encontrar, eu acho que os meios que ele possui de se fazer seu nome, dentro do mercado de trabalho, inclusive, através de uma qualificação profissional. Seja uma pós-graduação, um curso técnico, participar de eventos temáticos, né, congressos, simpósios, workshop. E eu vou dar uma questão assim que foi para mim muito importante, foi fazer amizades com pessoas da mesma área. Eu tinha na minha cabeça que eu não poderia fazer amizade com advogado trabalhista porque eu não ia ter cliente. E isso aí eu desmistifiquei da minha cabeça desde que eu comecei a participar da OAB. Eu tenho uma troca muito boa. Você tem colegas ali profissionais, qualificados, que geralmente eles podem tirar sua dúvida. E você também pode tirar a dúvida deles, então ali você tem uma troca. Então, você participar de grupos temáticos dentro da instituição, eu acho que é de grande valia. Você participar da pós-graduação, por exemplo, dentro da UAB, eu fiz uma pós agora, eu estou fazendo uma pós de civil, mas vários colegas estão fazendo uma pós de direito do trabalho, e eu tenho uma troca com colegas da pós de direito do trabalho. Então, o principal passo é você estar dentro de um núcleo ali de pessoas, de profissionais da sua área de atuação. Vai fazer uma diferença muito grande, você vai se qualificar melhor, você vai ficar por dentro de temas, temáticas, porque a nossa profissão ela é uma atualização diária e constante. Então, quanto mais você estiver imerso nesse mundo, né, seja com pessoas ou não, vai ser melhor para você e para sua carreira, e principalmente para o seu cliente. Isso que a senhora falou é muito importante, né? Nós temos uma visão eu não vou me aproximar porque é concorrente, quando na verdade na advocacia as coisas não são bem assim. Pelo menos eu compartilho, na verdade, essa mesma visão da senhora.
O famoso network, ele é fundamental, ele é muito Sim. importante na advocacia. Mas aí, doutora Natália, me formei, emocionei com aquele momento lá de receber o meu diploma, passei nessa tão temida, né, prova da ordem, participei do momento de solenidade, que é um momento único, e eu ainda guardo ainda abre aspas aqui, uma invejinha, porque eu não tive. Eu recebi a minha carteira na pandemia, em drive-thru ainda, mas precisávamos começar de alguma forma, né? Mas iniciou a carreira. E aí, como eu falei um pouco antes da senhora entrar, eu sou um jovem advogado, ou uma colega, uma jovem advogada, que não tem uma estrutura física, que não tem como pagar um aluguel de um escritório, que não tem um familiar, um amigo que tem já um escritório, que vai ceder um espaço. Como que hoje, aqui no Tocantins, o jovem advogado pode iniciar a carreira com relação à estrutura para atender o seu cliente? Então, doutor, isso é um problema que muitos estados passam, né? Em relação o advogado, na verdade, jovem, ele passa em relação às algumas seccionais. Muito difícil ter esse local de trabalho. E querendo ou não, isso impacta, inclusive, naquela questão daquela primeira pergunta que você fez sobre os desafios. Porque o advogado, no início da carreira, ele quer procurar ali um local para ele iniciar, né? Aqui no estado, nós temos, aqui na UAB Tocantins, né, nós temos a UAB 4.0, que é um espaço muito bom, com computadores de última geração, com sala de atendimento, sala para sustentação oral, sala privada para atendimento e sala de reunião. Então, é um local ali que o advogado ele pode, além de atender seu cliente, poder trabalhar, porque funciona de manhã até às 10 horas da noite. Então, ele pode trabalhar ali tranquilamente, atender seu cliente no horário fora do expediente, por exemplo. E ainda ele tem a possibilidade de fazer uma troca. E qual que é a importância disso, de uma instituição, ela se fazer presente nos mínimos detalhes, principalmente no início de carreira? O que a gente sabe muito que acontece aí, fora do nosso estado também, é que o jovem advogado, geralmente, ele tem os seus honorários auditados, ele acaba cobrando um valor muito baixo para prestar um serviço, porque ele quer dinheiro, ele quer receber, ele quer comer, né? Ele quer iniciar, quer fazer seu nome, e acaba indo de forma errada. Ele aceita, às vezes, uma remuneração muito baixa, e eu acho muito bom que o nosso estado hoje tem uma estrutura, além de uma estrutura muito excelente, maravilhosa, disponível para o jovem advogado, ele aqui ainda tem o cuidado de sempre colocar em primeira mão assim, a valorização do advogado. Ano passado nós tivemos a atualização do nosso piso ético, que é muito importante dar publicidade para isso, a gente compartilhar, deixar claro para o advogado que o jovem advogado, ele tem que receber um valor mínimo ali, porque aquele mínimo é importante para a qualificação dele. Então, assim, além da estrutura que nós temos aqui, a valorização do advogado dentro da OAB Tocantins, que aqui eu tenho um conhecimento maior, é exatamente esse, valorizar o advogado, deixar claro que o advogado ele tem ali uma mão estendida, que ele tem uma instituição que está à disposição dele, que ele pode usar da instituição para a sua profissão, né, para trabalhar, para atender seus clientes. Doutora Natália, um pouquinho também antes da senhora entrar, estávamos trocando uma ideia aqui com as pessoas que estavam assistindo. Eu falava a respeito da importância do jovem, da jovem advogada, também já ter uma participação institucional. Talvez poucas pessoas saibam, mas hoje na ordem, e segundo a gente ouviu na última entrega de carteira, são 50 comissões, mais ou menos, que atuam, né, a nível de OAB Tocantins. Então eu queria muito que a senhora falasse e contasse também um relato pessoal, como que a atuação institucional contribuiu, né, com o amadurecer, com o avanço da sua carreira profissional. Eu acho que foi o divisor de águas, né, Erickson? Quando eu me formei ali naquela época ali, meio da pandemia, então, assim, você já formou ali num mundo diferente. Fiquei aguardando um tempo ali até poder ser realizada as provas da UAB, então fiquei um pouco desestimulada, aquela coisa ali de todo mundo em casa, mudou totalmente o cenário social. Então, quando eu fui pegar meu UAB, eu já estava ali naquele cenário de medo, assim, sabe? De receio, desanimada, não sabia se eu ia começar. Aí eu trabalhando no escritório normal, tranquilo. E aí eu comecei a participar de alguns eventos da UAB, que são os eventos da CAD, aquele de entrega de água e na porta da escola, né? Comecei a participando. Aí meus colegas foram passando na prova também, eu fui chamando, e nós começamos, né, a aumentar essa nossa participação. E ali foi muito interessante, porque apesar de eu estar muito desanimada, eu ia me animando ainda mais com a advocacia.
E aí já foi abrindo minha mente, já fui começando a participar dos eventos, eu fui convidada para integrar a Comissão de Advocacia Jovem, e desde então eu faço questão de integrar, né, de participar de todos os eventos, desde que eu entrei. Então eu entendo que participar da Comissão de Advocacia Jovem, ou qualquer outra comissão dentro da OAB, ela fortalece a nossa classe, principalmente isso, e ela traz uma valorização, uma integração e, de uma certa forma, une o grupo para trabalhar em prol, seja de uma temática, como, por exemplo, a Comissão de Direito do Trabalho, que ela vai buscar trazer qualificações, eventos, montar uma estrutura ali para o jovem advogado e para as áreas temáticas, advogado trabalhista, por exemplo, né? Mas a Comissão de Advocacia Jovem, eu acho que ela tem uma missão muito importante de pegar aquele jovem advogado e falar assim, olha, esse aqui é o caminho que a gente pode seguir, não precisa ficar triste, tem a valorização, daqui você tem a OAB 4.0 à disposição, você tem colegas para trocar ideias, você pode organizar parcerias, até sócios, a gente sabe que saem dessa integração dentro das comissões. Então, eu entendo que é primordial para o advogado ele estar dentro da instituição dele, principalmente ter uma atuação ali diária junto com as comissões. Doutora Natália, agora eu vou fazer uma pergunta difícil. A senhora está pronta? Ó, Não. foi bom, porque aqui, ó, até o nosso vice-presidente, doutor Alexandre Martins, acabou de entrar aqui também. Ó, é bom que ele já, qualquer coisa, ele já pode também auxiliar a senhora. Mas hoje, doutora, para os próximos 3 anos de gestão da Comissão da Jovem Advocacia, o que a diretoria, o que a comissão tem pensado para a jovem advocacia? E digo jovem advocacia tocantinense porque é aqui a nossa área, né? Mas o que a comissão tem pensado justamente a respeito do incentivo, né, do auxílio à jovem advocacia? Doutor, eu acho que nós já vemos ali num caminho, né? Nós já vemos, assim, eu já entrei nesse caminho, já estava sendo trilhado, que é de aumentar e ampliar esse apoio ao advogado jovem. E eu não falo aqui com demagogia, né, querendo elogiar demais, mas eu entendo que eu, como diretoria agora da comissão, meu objetivo é dar continuidade a um trabalho que eu já participei ali como uma advogada, depois como membra. Então, hoje, como diretoria, dar continuidade é levar essa qualificação e essa valorização do jovem advogado. É manter e deixar claro que a OAB é a nossa casa, né? Ela está ali de portas abertas e o advogado ele tem que se fazer presente ali na sua instituição. Então, eu creio que a CAGE, a partir de hoje, ela tem assim, uma missão muito, muito complicada, né? Muito complexa, mas é exatamente essa, é de continuar dando a valorização ao jovem advogado e à advocacia de uma forma geral. Doutora Natália, estamos já chegando aqui nos minutos finais. Quando a conversa é boa, rapidinho vai embora, né? Mas eu gostaria muito que a senhora deixasse uma mensagem aos jovens advogadas, às jovens advogadas, né? E uma vez que a senhora é a nossa representante, então que a senhora deixasse uma mensagem, claro, fazendo alusão também ao dia que nós vamos comemorar na sexta-feira, que é o nosso dia. Eu até disse há pouco, antes da senhora entrar também, que eu estava até meio pensativo, porque eu sou de 2021, né? Então, 21, 22, 23, 24, 25. Eu estou no meu último ano de... Não, estou preocupado com o meu desconto também. E eu tô daqui um dia eu chego lá também, eu tô muito Então, gostaria muito que a senhora deixasse uma mensagem para toda a jovem advocacia e, em especial, para a jovem advocacia tocantinense. O recado que eu vou deixar é muito simples. Nossa profissão é uma profissão muito bonita. Eu já disse para vocês aqui no início, né? É uma profissão que tem uma importância social muito grande. Mas eu acho que para o advogado, jovem advogado, a construção de uma rede de contatos, ali, uma rede de apoio dentro com os próprios colegas, ter uma participação ativa na OAB, saber trabalhar de forma ética, entender que nem sempre parecer ser é ser, você pode se qualificar, você pode ser um bom profissional, ter uma rede de contatos, ter clientes e ser satisfeito com sua advocacia sem precisar infringir nada ético. Nem sempre o que vemos na internet é o que de fato é real. Então, eu acho que isso ele pode aprender diariamente, participando, se integrando com colegas advogados. Eu digo isso por experiência própria. A minha visão do que era ser advogado mudou totalmente depois que eu comecei a participar de eventos da OAB, conhecer advogados, grandes advogados mais jovens, advogados mais velhos, ter essa troca. Então, para o jovem advogado, eu acho que o principal ponto é ele estabelecer uma rede de contatos, saber trabalhar de forma ética, ele vender, mas não se mercantilizar, né? Ele ter uma ética profissional, e eu acho que é exatamente isso. No dia 14 de março a gente comemora o Dia do Jovem Advogado, é um reconhecimento municipal e estadual aqui para nós.
isso é um ponto muito importante, porque o poder público, né, entende que o advogado, principalmente o jovem advogado, início de carreira, ele vai propulsionar, né, nossa profissão e a nossa sociedade. Então, meu recado é isso, é que se valorizem cada vez mais, não deixem ser diminuídos, menosprezados, ou deixem seus honorários exaltados, as suas prerrogativas serem violadas. Vocês têm uma instituição ali à disposição, qualquer hora do dia, qualquer momento, que está disponível para lutar por vocês. E é isso, meu recado. Doutora Natália, muitíssimo obrigado por ter topado esse convite. Nós sabemos que quando a gente fala ao vivo é sempre um pouquinho mais complexo, né? Sim. Mas quero dizer que aprendi, literalmente aprendi muito com a senhora aqui hoje, porque eu acredito que a gente aprende assim, compartilhando experiências, vivências, né? Assim, uma coisa que eu aprendi muito com a Jovem Advocacia é que nós, enquanto jovens advogados, quando ocupamos algum espaço dentro da ordem, nós não estamos ocupando o espaço de outros. Nós estamos indo participar juntamente com outros para contribuir com a advocacia. E acredito que esse é o maior legado que a CAGE deixa, né, no nosso coração e na nossa